Senhores e senhoritas, muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de Sociologia, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Max Weber. Essa é a nossa terceira aula. Nós temos duas anteriores, em que a primeira se faz um apanhado geral, uma introdução ao pensamento weberiano. Nós explicamos naquela aula os conceitos fundamentais de historicismo e sociologia compreensiva, e a segunda aula ficou dedicada ao conceito de ação social e de relações sociais. Nós temos agora a nossa terceira aula, que vai falar sobre os tipos puros de dominação, e a aula 4 vai falar sobre a relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Vamos ajeitar um pouquinho aqui. Bom, o que nós sabemos de Weber até agora é que ele é um sociólogo que foca os seus estudos, né, que gasta a sua energia intelectual nas relações entre os indivíduos, né, na compreensão sobre as ações dos indivíduos. É um jogo. A sociologia weberiana, ela trabalha com essa ideia de expectativa, né, de jogo mesmo, de ações que alguém age de um determinado modo, esperando que o outro sujeito entenda o motivo da sua ação e que, num certo sentido, retribua essa ação. Certo? Eu comentei, acho que na primeira, na segunda, vou comentar agora na terceira, na quarta aula. O Weber é um sociólogo que não acredita naquela existência da sociedade ela mesma, né? O seu estudo ele está imerso nas realidades, nos indivíduos reais, nos indivíduos de carne e osso. Bom, uma dos possíveis desdobramentos das relações sociais está em uma, né, desses desdobramentos estão as relações de poder. As relações de poder. Se nós olharmos para a definição de poder lá no dicionário, poder é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Né? Poder é a capacidade de fazer alguma coisa acontecer. Então, imagina que você queira tomar água e que você vá lá no bebedouro, pegue um copo, coloque esse copo lá no bebedouro e tome. Isso significa que você, sobre essa sua vontade, você tem poder, ou seja, você tem capacidade para tomar água. Imagina que seu sapato esteja desamarrado, você vai lá, o amarra, faz o seu nozinho lá, você o amarra, portanto você tem o poder de amarrar sapatos, certo? Essa ideia de poder não é exatamente aquela que o Weber pensa. Embora eu trouxe essa definição para que porque o Weber ele apenas complementa isso né, essa definição usual de poder. Imagina que você queira tomar água e você consegue fazer isso. Você queira amarrar o sapato e você consegue fazer isso. Existe uma relação entre sujeito, entre indivíduo e objetos, certo? Ou é o sapato que está desamarrado, ou é o copo, ou é o bebedouro, e etc. Você mostra o seu poder frente a esses objetos, por quê? Porque você faz o que você quer fazer, né? Você imprime sua vontade, ainda que o outro demonstre, no caso o objeto, demonstre uma certa resistência nessa sua ação.
Ou seja, o sapato ele não vai ser amarrado se você simplesmente falar amarre-se. É necessário que você haja para que isso aconteça. E vamos supor que esse nó, esse sapato, não esteja fácil de ser amarrado. Ou seja, ele está com nó, enfim, e você coloca lá a sua força, você coloca a sua intenção, você faz valer o seu poder, independente da circunstância do objeto. Imagina que você vai pegar o copo para tomar água e esse copo esteja sujo. Aí você vai, né, o copo não vai se lavar sozinho, você vai lá e imprime a sua força para lavar o negócio, para secar o copo, para tomar água, para apertar o botão, para cair a água, etc, etc, etc. No caso que me perdoem um exemplo, mas esse exemplo ele serve para que a gente possa entrar na sociologia weberiana. Por quê? Porque aqui, no caso específico do Weber, nós estamos falando de relações de poder não entre um sujeito e um objeto, mas entre sujeitos propriamente, né? Então, a princípio, no caso do Weber, ou seja, das relações entre indivíduos, o poder é quando alguém imprime a sua vontade, coloca a força à sua vontade, ainda que o outro resista. É muito fácil pensar um exemplo. Aliás, exemplo nós temos aos milhares. Imagina que você seja um policial, a sua vontade é prender alguém, é prender lá o criminoso, e esse criminoso irá resistir. Se você consegue prendê-lo, você exerceu o poder. Olha lá, independente da resistência. Ou seja, não interessam quais serão os meios. No caso do poder, não interessa quais são os meios que eu me valho para que esse poder seja efetivado. Eu posso pedir, senhor criminoso, o senhor pode entrar no camburão que o senhor precisa ser preso? Posso fazer. Posso tentar dar uma cacetada na cabeça dele. Posso dar um tiro. Ou seja, os meios, eles estão, em um certo sentido, eles são permitidos. Né? O poder ele não se preocupa diretamente com os meios pelos quais. É o resultado. Né? O poder ele se mostra pelo resultado. Quando há poder? Quando a vontade do indivíduo ela é efetivada. Quando ela é efetivada. Portanto, os meios eles são secundários, né? Eles são secundários. Se leva em consideração menor, porque o que interessa é o resultado. Né? Ou seja, o que interessa é se o poder foi efetivado. Se quase foi, não foi, então ponto final. Certo? Agora, ao contrário do poder, o que fascina o Weber, e é essa um dos temas principais do estudo weberiano, é a dominação. A dominação é quando se imprime, o indivíduo ele imprime sua vontade, porém ele conta com a obediência de quem é mandado. Tá aí a diferença. O poder, simplesmente, ele encontra resistência. Ou seja, o dominado, ele é contrário à sua dominação. Ele é contrário à intenção ou à vontade daquele que manda. No caso da dominação, não. A dominação, ela conta com a palavrinha fundamental, com a legitimação do obediente, daquele que obedece. Ou seja, aquele que obedece,
ele dá a anuência, ele concorda com a dominação. Né? Ele concorda com a dominação. E aí, por que esse tema é importante para o Weber? Porque, como a dominação, como dentro das relações de dominação se encontra uma expectativa, eu espero que tal coisa aconteça, é mais fácil para eu estudar e para eu compreender, portanto, as relações sociais. Será que ficou claro? Então, antes da gente passar para os tipos puros ou para os tipos ideais de dominação, eu retomo esse ponto. O poder em si, ele conta com a resistência daquele que se quer dominar. Que se quer dominar. Por quê? Porque, vamos colocar de maneira mais simples, o poderoso, né? O poderoso, ele vai imprimir a sua vontade. E o dominado, ele vai contrário a essa vontade, né? Do poderoso. O dominado, ele vai fazer o máximo possível para ir contrário, né? Para ser contrário à vontade do poderoso. E pode ocorrer, e ocorre evidentemente, que a pessoa que pretensamente gostaria de imprimir a sua vontade, ou seja, de ser o poderoso, ele não consegue. Ele não consegue porque o poder não foi efetivado. A resistência ela foi maior. A resistência ela foi maior. Agora, então, a relação existente aí, a relação social existente aí, ela é uma relação que, cuja expectativa ela não é muito uniforme, né? Ela não é muito uniforme. Por quê? Porque às vezes o poder pode acontecer, às vezes pode não acontecer, tem dia que acontece, tem dia que não dá. Ou seja, um dia é o dia da caça, outro dia é o dia do caçador. Né? Espero que isso tenha ficado claro. Já na dominação, não é isso que ocorre. A dominação, por contar com esta aceitação do dominante, as expectativas elas se confirmam, né? Elas se confirmam. Então, na maior parte das vezes, acredita-se que o dominado agirá assim. E aí, a hora que a gente vai ver na vida real, é isso que acontece. Por isso que, para o Weber, e não, né, olhando assim em um panorama, é evidente que para todos os sociólogos é necessário que se procure por padrões, por comportamentos que se repetem ao longo do tempo. E para o Weber está aí a sua nomenclatura. Né? Então devemos nos focar na dominação. E para o Weber existem 3 tipos de dominação. Ou seja, gente, trocando em miúdos, as pessoas obedecem a outras, à vontade de outras, segundo Weber, de 3 maneiras. Né? Elas podem obedecer, e na maioria das vezes elas de fato obedecem e concordam com 3 tipos de dominação. Ou seja, que a vontade do poderoso, ela é aceita e ela recebe a anuência, recebe a obediência do seu subordinado, digamos assim, quando está baseada nos 3 tipos dos quais falaremos agora. Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos lá. Vamos lá para a luz aqui, abaixar um pouquinho. Bom, o primeiro tipo eu coloquei, não existe uma ordem, né, necessária, não existe uma ordem necessária. Eu coloquei aquelas que eu acho mais fácil de desenrolar. Né? Bom,
O primeiro tipo de dominação é o tradicional. Já a palavra, ela nos lembra tradição, né? Tradição significa aceitação de valores estabelecidos que não tem uma data delimitada. Quando passou a ser tradição? Né? Costumes tradicionais, ações tradicionais, elas são repetidas ao longo do tempo, elas estão arraigadas no comportamento social, né, dentro do trato social, elas estão arraigadas, portanto, nos indivíduos, e se faz o que se faz, se age da maneira que se age, porque não tem motivado por uma explicação que se baseia simplesmente na repetição daquilo que vem de gerações passadas. De gerações passadas. Ou seja, ela não é crítica, né? Lhe falta esse tipo de dominação, ele é exercido e ele é aceito de maneira acrítica por aqueles que obedecem. Como exemplo, o mais básico, né, nós poderíamos colocar aqui, é a relação entre pais e filhos. Né? Pais e filhos é uma relação de dominação. Os pais, isso no mundo contemporâneo ele já está sendo colocado em debate, né? Mas vamos imaginar que no início do século XX, quando Weber está escrevendo, ainda mais que ele está escrevendo na Alemanha, é isso que se evidenciava na época e que por um bom tempo perdurou também aqui no Brasil. Ou seja, os filhos, eles aceitam, eles são obedientes em relação às vontades paternas e maternas. Por quê? Porque são pais. Simplesmente. Né? Simplesmente. Então, quer dizer, o fato de eu obedecer aquilo que o meu pai e aquilo que a minha mãe mandam, de eu fazer aquilo que eles mandam, de eu obedecer às suas regras, está legitimado, ou seja, repousa no fato deles serem deles serem pai e mãe. Meu pai e minha mãe. É por isso, não é por outro motivo. Tanto é verdade que se eu recebesse a ordem de um senhor da mesma idade do meu pai, mas que me fosse estranho, eu não aceitaria. Aí, então vamos lá. Se meu pai diz, Ângelo, joga o lixo, tira o lixo que você jogou no chão, pega e joga no lixo. Eu vou fazer, afinal de contas, ele é meu pai. Se uma outra pessoa na mesma idade, nas mesmas características, enfim, falar isso, a probabilidade é que eu não faça. Certo? Então, enquanto é meu pai, a expectativa é que eu faça, tá vendo? Que eu faça e as pessoas, de modo geral, façam. Então, você tem uma expectativa que acredita-se que ela será repetida pela maior parte das pessoas. Agora, se vier uma outra pessoa, uma pessoa que eu não conheço, pode ser que não exista uma dominação, mas pode ser que exista poder. Então o cara fala, velho, você joga o lixo no chão, tira o lixo do chão, joga lá no lixo. Pode ser que eu diga não. Então, esse sujeito, ele encontrou resistência para fazer com que eu jogue o lixo no lixo, ele vai ter que exercer o seu poder. De que maneira? Não sabemos. Certo?
Então, relações entre pais e filhos, relações entre mestres e discípulos, né? Nós conhecemos todo aquele rolê lá da Grécia Antiga, que os discípulos eles se relacionavam sexualmente com os seus mestres. E por quê? Porque sim, velho. Porque né? Você pode imaginar do homem que abusa, né? Do marido que abusa da esposa e que a esposa não faz nada, não denuncia, enfim. É uma relação tradicional, né? Um tipo de dominação tradicional. Acredita-se que o homem ele tenha esse poder, ele possa exercer esse poder na mulher. Né? Claro que já deu para perceber que como, como a obediência, como a legitimação, ela está no que obedece, em quem obedece, evidentemente que vai mudar de pessoa para pessoa. Né? O que eu estou querendo dizer é que em uma relação de exploração entre marido e mulher, pode ser que uma dessas mulheres, na primeira vez que o homem queira agredi-la, ela já denuncia e faz tudo o que deve ser feito mesmo. Enquanto, em outras relações, esse tipo de atitude ele pode permanecer até a morte de ambos, né? Até a velhice. Certo? Bom, avançando, a relação ou tipo de dominação, melhor dizendo, o tipo de dominação, tipo puro de dominação, chamado carismático. Aí já dá para a gente, né, visualizar muito fácil. Carisma. Carismático tem a ver com carisma. O que é carisma? Admiração. São pessoas que exercem uma admiração, um certo reconhecimento frente aos dominados. Então, o sujeito ele exerce a dominação pelo seu carisma, pela admiração que ele reflete e que os seus dominados assim aceitam, assim concordam. É porque ele é muito legal que eu faço o que eu faço. Olha só. É porque ela nossa, ela tem uma simpatia com as pessoas, ela ilumina o ambiente. Essa pessoa que ilumina o ambiente, ela pode fazer com que você faça coisas absurdas. O psicopata ele tem que ter um carisma evidente. Ele tem que ter um certo feitiço. Ele tem que... o tipo de dominação carismático é quando o dominador ele não enxerga o dominante real. Né? Ele não enxerga o dominante como real, melhor dizendo. É uma imagem. Né? É uma imagem. E também nós temos milhões de exemplos. Vou colocar o mais fácil, mais próximo de nós. Professor, aluno, professora, aluna, professora, aluno, professora, aluna. Certo? Cantores sertanejos, público, plateia de uma maneira geral. Pastores fiéis, padres fiéis. Políticos, população. Isso é carisma. Você é capaz de fazer absurdos em nome
dessa pessoa. Em nome dessa pessoa. Vamos só para a nossa relação aqui exemplar. É muito provável, é muito possível que o aluno ou a aluna, ele veja o professor, afinal de contas, dentro da sala de aula, o professor, a professora é a figura em destaque, né? Em destaque, não a mais importante, mas em destaque. E aí o aluno, a aluna vê algo além do que um profissional que está exercendo o seu trabalho, né? O verde com cores, às vezes com cores muito fortes, né? Esse carisma ele pode tomar proporções enormes, enormes. E aí vai do professor também ser capaz de entender essa relação, de que o olhar do aluno, da aluna, ele pode estar fragilizado, ele pode estar carente. Por quê? Porque o professor, ele representa também essa figura que o auxiliará à realização do seu sonho, que é participar, que é fazer uma faculdade, enfim, que é passar na faculdade. E ele tem que estar ciente disso, porque senão ele pode, né, se ele for um mau caráter, ele pode se aproveitar dessa fragilidade, dessa carência, para né, realizar alguns desejos também que porventura ele tenha, ela tenha, enfim, né? Veja que também a relação professor e aluno, ela pode se dar no âmbito tradicional. Por que eu estou falando isso? Porque tal como nós vimos sobre os tipos ideais de relações, lembra? Relação racional, ação racional com relação a fins, ação racional com relação a meios, ação tradicional, ação afetiva. Lembram-se que naquela aula eu comentei, não existe nenhuma ação que seja única, que tenha uma característica única. As ações, elas estão permeadas, elas estão imbuídas dessas variantes, de todos esses tipos praticamente. Assim são os tipos de dominação. Não existe um tipo de dominação que seja única e exclusivamente tradicional. Nem só carismático e nem só legal burocrático. Tá aí o lance, tá aí o lance. Porque não adianta nada ser o meu pai ou ser a minha mãe se eles não exercerem sobre mim um certo fascínio, uma certa empatia, se eu não os enxergarem como seres mais coloridos do que são. Por quê? Porque senão eu não vou obedecer também, né? Então tem que ter essas duas, pelo menos, né? Pelo menos esses dois tipos. A vida real é assim. E o interessante é que o Weber, ele faz questão, né? de nos mostrar isso, de enfatizar o seu estudo a partir da concretude, né? Daquilo que é efetivo. Muito, muito bom. E, finalmente, e a mais importante para nós, sem dúvida nenhuma, o objeto mais próprio do sociólogo seriam as dominações baseadas na legalidade ou na burocracia. Tipos de dominação legal ou burocrática são sinônimas, tá? Essas duas expressões. Legal tem a ver com leis. E a burocracia com um conjunto de normas e de ações em que não se leva em consideração o indivíduo, mas o cargo que este indivíduo ocupa.
Burocracia é exatamente isso. É a definição do cargo, da função, ser mais importante do que a pessoa que ocupa essa função. A pessoa que ocupa, ela pode deixar de ocupar. O cargo, ele dificilmente deixa de existir. Ele pode deixar de existir, conforme a pessoa também deixa de ocupá-lo? Pode, mas não é o que acontece normalmente. Então, para você, né, para fechar esse ponto, afinal de contas é uma palavra super comum, né, e a gente não sabe muito bem como lidar com ela, ter uma definição mais clara dela. De uma vez por todas, falou em burocracia, nós estamos falando em cargos. Cargos que são ocupados eventualmente por pessoas. Certo? Uma vez que esses cargos são ocupados, ele terá um tempo determinado, essa pessoa, ela terá um tempo determinado em realizar as funções que o cargo exige. Se essa pessoa deixar este cargo, o cargo não some. É isso que a burocracia tem a ver. O cargo não some. A outra pessoa ocupará este cargo e assim a sociedade ela permanece. Um cargo qualquer um, professor. Professor de filosofia. Não é porque eu sou professor de filosofia. Então, eu ocupo um cargo dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Este cargo é o de professor de filosofia. Então, imagina que, por algum motivo, eu seja demitido. Eu vou ser demitido, mas o cargo continuará existindo. Né? Então, o que se espera do indivíduo é que ele haja de acordo com a sua função. E essa função ela é dada legalmente, ou seja, a partir de um conjunto de regras ou de leis. Leis que são criadas normalmente por consenso, ou se vocês quiserem, por votações, enfim. Leis que são discutidas até a sua formulação final. Então, enquanto no carisma eu obedeço porque é determinada pessoa, enquanto na tradicional eu obedeço porque é determinada pessoa, na legal ou burocrática, eu obedeço a um conjunto de regras. Portanto, o poder ele é muito mais difícil de ser eliminado, ou antes disso, de ser identificado. Porque no carisma, velho, no carisma quem que é? É o político. Ah, mas é qualquer um? Não, velho, é esse aqui. Tradicional? Não, é o meu pai, é a minha mãe. Então ele está definido, ele é pessoal. A dominação ela é pessoal. Agora, na legal burocrática, não. Você obedece a quem? Você obedece à Constituição. Tá vendo? E essa dominação legal burocrática, ela é a característica das sociedades modernas. Ela é característica da nossa sociedade ocidental, diria o Weber. Quanto mais burocrática a sociedade, mais racional ela seria. Mais racional significa ela seria mais fácil de ser observada, entendida. Por quê? Porque quando você ocupa um cargo burocrático,
os seus desejos, os seus impulsos, eles devem estar subordinados à função do cargo. É impessoal. Impessoal. Vamos pensar, imagina que você precise enviar uma carta, ir ao correio para levar uma carta lá, e a sua vizinha, ela trabalha nos correios. Você pode pedir para essa vizinha, não dá para você levar a carta para mim? Não dá para você levar a carta lá para mim e fazer os bagulho lá? Normalmente essa pessoa falará, posso. É a função? Não. Não é a função. A função da pessoa que ocupa o cargo lá de recepcionista, né? Como que chama? As pessoas que ficam lá, de atendentes dos correios, de pegar aquela carta que você foi lá, você enviou, você quer enviar, você paga lá o que tem que pagar, assina a papelada, blá, 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 e pronto. Agora, tá vendo como que a vida real... Então imagina que todo mundo fosse assim. Imagina se todos fôssemos assim. Seria a relação mais perfeita do mundo. Imagina um mundo real em que não existam desvios de funções, que cada um faça aquilo que deve fazer. Seria a sociedade altamente racionalizada. Então ela seria boa, né? No caso do Weber, ele não vê com maus olhos a burocracia. A burocracia ela tem uma função importantíssima. Por quê? Porque ela, de uma vez por todas, ela eliminaria todos aqueles traços de pessoalidade, de tradição. E por que isso é bom? Porque não teria um idiota falando assim, você sabe com quem você está mexendo? Eu sou filho de não sei quem, você não pode me multar, porque eu sou o prefeito. Grande bosta, velho, que você é prefeito. Dentro de uma sociedade altamente racional, altamente burocrática, legal, grande bosta que você é prefeito. Você é prefeito, filho, você está exercendo o seu cargo. Só que o senhor, enquanto indivíduo, o senhor estacionou no lugar errado. O senhor estacionou no lugar errado, eu vou ter que te multar. Agora, vocês sabem de diversos discursos em que isso não acontece, né? Ah, não, porque eu sou advogado, você não sabe com quem você está mexendo, e blá, 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 blá. Então, nós não conseguimos atingir um estado... A corrupção nada mais é do que isso, né? O Brasil ele é conhecido mundialmente pela corrupção. Em todos os setores, por favor, não é só na política, não. Em todos os setores da vida, a corrupção ela está presente. O que é a corrupção? Nada mais do que deixar os interesses individuais na frente do coletivo. Você tem uma certa obrigação para com o coletivo, mas você não a coloca enquanto prioridade. Você coloca a si mesmo enquanto prioridade. E aí, né, acima da lei é aquele que está acima da lei. Então, espero que tenha ficado claro isso. O tipo de dominação burocrático, ele seria o desejável, tanto seja do ponto de vista sociológico, para que pudéssemos compreender melhor as relações, e também para a próprio funcionamento da sociedade. Os casos que nós temos de assédio. Imagina, você tem uma lei por desacato, né, que versa sobre desacato ao servidor público.
Então você tem lá um papelzinho que em todos os setores públicos e às vezes até em privados tem esse papelzinho também, que se você desacatar o funcionário, você pode sofrer punições por isso. Velho, tá vendo? É desvio de função. Você foi, né? Você foi para lá para entregar a carta. Ponto final. Só que aí tem uma mulher bonita ou tem um rapaz bonito, você fala, você não tem o WhatsApp? Não é esse o seu papel nessa relação. Assim como não é o papel do outro ou da outra que está lá te atendendo para, né, passar o WhatsApp. Então, a esfera pública, ela seria mais bem governada e administrada quando se efetivasse a dominação burocrática. Por que que você faz isso? Por que que você obedece a lei de que é proibido vender bebidas para menores de 18 anos? Embora você não queira, porque vamos supor que você seja um comerciante e quanto mais você vender, mais lucro você tem. Mas imagina que você, então você de fato proíba, já existe uma proibição, que você não venda. Olha só, você cumpre com o seu papel de cidadão. Você cumpre para o bem-estar do todo. Você se coloca abaixo enquanto indivíduo, né? Se você retém a sua vontade para o funcionamento melhor do todo. Essa é que era a ideia. Se vocês já estudaram sociologia brasileira, o Sérgio Buarque de Holanda, né? É o Sérgio Buarque de Holanda que fala sobre o homem cordial. Né? O homem cordial. O homem cordial, o brasileiro, ele é cordial. Por quê? Porque ele não chegou ainda à esfera da dominação burocrática. O jeitinho brasileiro é um jeitinho que não tem a ver com a legalidade e a burocracia, né? Em que as pessoas elas se relacionam na esfera pública enquanto indivíduos, portanto colocando as suas vontades frente ao interesse do todo, né? Se caracterizando mais como relações de poder do que propriamente como relações de dominação. Certo, gente? Aqui, né, exemplos de... Você poderia colocar qualquer instituição moderna. Qualquer instituição moderna. Exemplos de burocracia. Não se cria, por exemplo, a vaga de professor de filosofia porque eu existo. Não, nada a ver. Existe já uma cadeira, um espaço para o professor de filosofia e as pessoas, inclusive eu, podem se sujeitar a elas. Daí vem a ideia de burocracia, de meritocracia, de hierarquia. Certo? Então é isso, moçada. Ficamos por aqui. Espero que tenha ficado claro esses tipos de dominação do Weber. E, como falado no início da aula, nos vemos aí na última aula e quarta e última aula sobre o Weber, que falará sobre a relação entre espírito do capitalismo e a ética protestante. Certo? Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção e até mais. Valeu!